Nesta jornada, realizaremos a primeira apresentação do bloco contextual. O seminário está dividido em dois blocos, um bloco conceitual e um bloco contextual. Por razões de agenda, nós antecipamos a primeira conferência do bloco contextual para o dia de hoje e amanhã concluiremos o bloco conceitual. Realizado esse esclarecimento de natureza pedagógica, registramos a honra de contar, no dia de hoje, com a participação do excelentíssimo senhor general Mário Andrés Moreira Montes de Oca, do Exército da República Oriental do Uruguai, para proferir uma conferência sobre a diplomacia de defesa segundo a ótica de seu país. Antes de passar a palavra ao ilustre conferencista, realizaremos a leitura de seu currículo. O general Mário Andrés Moreira Montes de Oca nasceu na cidade de Durazno em 20 de fevereiro de 1971. Entrou na escola militar em 1989, graduando-se como alferes dos engenheiros em 1992, sendo membro da classe 500 anos do descobrimento da América. Como oficial júnior, ele serviu nos batalhões de engenharia de combate número 1 e 2, e como instrutor no curso de engenharia da Escola de Treinamento e Desenvolvimento de Oficiais. Como chefe do curso de engenharia da Escola de Treinamento e Desenvolvimento de Oficiais, diretor da Escola de Oficiais de Mandado do Exército, simultaneamente como diretor da Escola de Ensino Médio Extra-Anual do Exército, chefe do Batalhão de Engenharia de Construção número 5 e diretor da Escola Nacional de Engenharia do Exército. Como oficial sênior, ele serviu como chefe do Tesouro do Exército Nacional, chefe do Departamento de Administração Acadêmica do Centro de Estudos Superiores Nacional, chefe do Estado-Maior da Divisão 4 do Exército e chefe do Departamento de Planejamento do Estado-Maior-Geral do Exército, cargo que ocupou até sua promoção ao cargo de general. Além dos cursos estatutários da carreira militar, completou cursos de especialização como oficial de engenharia, possui especialização também em gestão de obras pela Faculdade de Engenharia da República Oriental do Uruguai e pela Universidade ORT. Concluiu uma especialização em Direito Internacional Humanitário na Pontífica Universidade Católica da República Argentina. Desenvolveu especializações em defesa na Escola de Defesa da República Argentina e no Centro de Estudos de Defesa Hemisférica, William Perry, da Universidade de Defesa dos Estados Unidos. Concluiu o curso de treinamento de oficiais da Escola de Treinamento de Oficiais do Exército Brasileiro e o curso de pessoal na Faculdade de Guerra do Exército Argentino. Foi colocado na Base Científica Antigas Antártica em 1998 e participou das missões de paz como membro da Companhia de Engenharia Uruguai 1, no Congo. Lecionou em diferentes institutos militares de nossos países, em nível específico e conjunto, como professor da Associação Ibero-Americana de Faculdades de Defesa e no Centro de Estudos Superiores Nacionais do Uruguai, onde também dirigiu o Observatório de Defesa. Possui um diploma em General Staff, um diploma em Ciências Militares, um mestrado em Educação com ênfase na gestão de centros educacionais da Universidade Católica do Uruguai e um mestrado em Estratégia Nacional do Centro de Estudos Superiores Nacionais. O general Mário Andrés Moreira é casado com a senhora Maria
Rosa Munhoz, e pai de 3 filhas, Paula, Valéria e Camila. Senhor General Mário Moreira, não é demais registrar que para a nossa Escola Superior de Guerra é uma honra tê-lo novamente no nosso convívio, mesmo que virtualmente. E a audiência que será colocada à disposição de Vossa Excelência é composta por mais de 800 inscritos. Temos um auditório aqui presencial com cerca de 100 pessoas, todos distribuídos em 13 diferentes países, são militares, civis, profissionais de segurança pública, e se encontram agora à disposição nos próximos 45 minutos. Senhor General, a palavra com Vossa Excelência. Fuerte claro, senhor.
sentido, agora, nessa conferência, nessa palestra, a gente vai falar sobre a questão de política pública. Como a própria definição de política pública é um conjunto de decisões cujo objetivo é a distribuição de bens ou recursos. Nesse caso, quando a gente está falando de distribuir bens ou recursos na busca de um fim ou de beneficiar algum determinado indivíduo ou grupo, a gente vai ver que o objetivo da política pública que ocupa é, na verdade, a política de defesa. Essa política de defesa, especificamente, tem algumas características. Primeiro, é uma ação de caráter público, ou seja, o Estado, do ponto de vista de conceito e normativo, por exemplo, na República Oriental do Uruguai especificamente, associando isso do ponto A com o ponto B, tem o dever, a obrigação, e é uma função indelegável do Estado como tanto. Isso é uma característica fundamental da política de defesa, associada à diplomacia de defesa. O Estado que faz essa associação. Outro ponto também é da continuidade e da coerência. Quando a gente vê o marco normativo específico, a gente vai perceber que a política de defesa nacional deve estar em coerência e também normativamente também com a política do Estado, política exterior do Estado. De fato, a gente vê que tem fatos verdadeiros que se produzem, são feitos por causa dessa combinação. Vocês vão ver isso. A gente vê isso acontecendo no mundo. Coisas tangíveis. Não é, por exemplo, então não é uma ideia vaga, não é uma coisa que fica só na teoria, mas é uma coisa, é um fato que está marcado, está vivo e tá. A gente vê essa associação. Como toda política tem um conceito ideológica política, pode chamar assim um conceito ideológico político, que permeia ambas nessa contextualização. Então, existem três princípios básicos que vão se juntar nessa conjunção da política de defesa nacional com a política ou diplomacia de defesa. Técnico, específico da política de defesa e política de relações internacionais. Quando a gente vê, no final, ambos conceitos juntos, a gente vê que existe, de fato, um conceito técnico que tem que estar associado ao jurídico e a gente vê como uma política, certo? Então, é uma política de posicionamento do ponto de vista estratégico, mas também é uma política que também marca a coerência entre o técnico e o jurídico. Essas três conclusões a gente vê presente desde o ponto de vista da concepção, do conceito do que é diplomacia de defesa com política de defesa. Política defensiva. Outro conceito que eu queria falar também, em considerar, é o seguinte: as formas de planejar as políticas de defesa. Não é. Dependendo do autor, parece mais ou menos, mas são 5. Em política de defesa e diplomacia de defesa, especialmente, o que a gente conhece sobre política pública, sobre uma definição? Acabar com tudo que tinha antes e fazer uma coisa nova. Tudo se posiciona do ponto de vista de incrementar. Passo a passo, claro. Frente a frente, se permitem. É possível que haja modificações, mudanças, mas dentro de um mesmo contexto. Uma base de conceito, uma base conceitual, uma base de conceitos igual. Não tem como mudar isso. Do ponto de vista da diplomacia de defesa, no Uruguai tem que mudar na raiz, senão você só está incrementando. Por definição e subordinação, a política de diplomacia de defesa, política pública de relações exteriores e política pública de defesa nacional, trabalhando juntas, se posiciona num modelo descendente. Vocês podem ver no final que o nosso marco normativo e reiterativo estabelece que a pessoa tem que estar, um tem que estar coordenado com o outro, e fundamentalmente também, desde o ponto de vista das ameaças
são definições que estão tomadas de um contexto internacional, que são recebidas pela política anterior do Estado, que são propostas também pela política anterior também do Estado, e que têm um impacto na defesa nacional. Por isso a gente fala de uma diplomacia de defesa. Isso aqui é um esquema de como se relaciona desde o ponto de vista do Uruguai, no caso, o que seria esse planejamento de uma política de defesa nacional. Então, você pode ver que a base tem a base normativa e jurídica. Tem um impacto, elas têm um impacto tanto no nível internacional quanto interior também doméstico. Mas, fundamentalmente, onde a diplomacia de defesa começa a atuar é a definição do cenário. Onde a gente vai atuar nesse cenário internacional? Ou o impacto na região internacional é nosso, no nosso espaço, que ocupa a definição política de estratégia, que vai fazer com que a política de defesa seja associada à política de relações interiores e tem a ver com o conceito de diplomacia de defesa. A partir desse momento, tem outra base de conceito também, um conceito muito importante que eu queria compartilhar com vocês. Os componentes básicos da política de defesa. Com certeza, isso não é só isso, tem mais também, existem outros. Mas para essa conferência aqui, para essa palestra, a gente está falando sobre eles. Existe uma parte da economia de defesa, diplomacia de defesa, o conceito de defesa militar e o conceito de meios não militares de defesa. Esses 4 componentes são os 4 componentes que atuam juntos, trabalham juntos sob a política. A condução, né, ou seja, a liderança política, ou a liderança das Forças Armadas, a política de defesa nacional. Isso conforma o sistema de defesa. E a gente vai ver onde que ele tem que ser cumprido. Então, no nosso país, o debate sobre a defesa nacional, os marcos normativos e as propostas vêm de antes do ano de 2010, mas a gente podemos afirmar que existe um ponto de partida, o marco de defesa nacional. Não significa que antes também não estivesse essa discussão acontecendo. Do ponto de vista civil, militar, acadêmico, político também estava, mas a gente pode ver um marco normativo em termos de lei no ano de 2010, em fevereiro. Foi importante esse momento, porque neste marco normativo foi criado o conceito de defesa nacional. No ano de 2013, com o decreto do Poder Executivo e da organização, a gente vê que esses conceitos que eram manejados antes, economia de defesa, diplomacia de defesa, defesa militar e meios não militares de defesa, a gente tem isso materializado num conceito de defesa nacional que integra o Ministério de Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, também vai integrar o Ministério da Economia, o Ministério Interior, o aspecto não militar da defesa, e do Estado-Maior da Defesa, como uma Secretaria do Estado-Maior. Então, você tem presente essa configuração desse conceito de defesa nacional, com base onde está inserida essa diplomacia de defesa, consultivamente e operativamente, né? Evidentemente, a diplomacia de defesa, como a gente concebe, não é uma coisa que está circunscrita, limitada apenas a um contexto apenas nacional, não. Aqui, eu queria mencionar uma questão muito particular ao contexto do que aconteceu no Uruguai. Com certeza, a gente também depende dos organismos internacionais que integram o Estado. Vou te dar um exemplo, trago um exemplo para vocês. A resolução de 2002 da Organização dos Estados Americanos estabeleceu quais componentes devem ter os marcos de medida de confiança mútua. Isso foi uma das medidas da diplomacia que foi feita. São as políticas de defesa, os livros brancos de defesa.
quais características tem que ter, o conteúdo, tudo isso foi muito importante. Por quê? Um país nesse conceito de segurança hemisférica, a gente toma certas decisões e a gente integra no nosso documento determinados conteúdos em função disso. Se a gente vê do ponto de vista que a gente vê das ameaças, existem duas coisas claras, que é depois a gente vai mencionar que tem a ver com os organismos internacionais. Mas a diplomacia de defesa começa a jogar nessa concepção. A concepção dos mecanismos ou os fóruns internacionais dos quais o país faz parte, enquanto a adoção de documentos, declarações, etc. Visto isso, eu quero mencionar, estou fazendo uma introdução, onde está inserida a diplomacia de defesa no nosso país. Qual o impacto tem no âmbito internacional no nosso país, como um tomador de decisões em relação à política de relações exteriores marca o nosso país. Então, agora a gente fala sobre as variáveis estratégicas. Variáveis estratégicas se concebem, elas são concebidas em relação da estratégia como uma ciência, que contém reagir a um objeto comum e também o conflito é um dialeto de vontades que usa a força para resolver conflitos. Conceito de defesa nacional não apenas integra o Ministério da Defesa ou da Defesa Militar, mas tem outro fator também. Isso parte de uma concepção de Goffrey do conceito de defesa ampliado, de estratégia ampliada. E a ferramenta que eu tenho para resolver esse conflito não é apenas no meio militar. Desde essa concepção é que surgem essas variáveis. Essas variáveis que eu estou apresentando para vocês, aqui agora, são as dimensões pelas quais a observação de defesa do Estudo Superior Nacional analisa a defesa e, portanto, componentes da diplomacia de defesa que vão integrar essas variáveis também. Um exemplo, vamos lá. Definição de paradigma de segurança. Claro que aqui a diplomacia de defesa toma esse conceito do âmbito internacional nos marcos dos acordos de cooperação sobre a defesa coletiva, que a gente vai tratar de forma particular e também tem a ver com a defesa. As ameaças à defesa. Ameaças à defesa é outra concepção, onde a diplomacia de defesa também atua como um tomador de decisão. Variáveis objetivas. É o espaço, claro. Estamos dependendo aqui dos acordos, do conceito de defesa ampliada que a gente tem usado, o espaço que a gente vai estar fazendo, realizando. A gente vai ver isso na prática. Depois, meio militar, não militar, algum acordo de cooperação de defesa, doações. No nosso caso, somos um país que recebe, o Uruguai é um país que recebe nesses acordos de cooperação, a gente recebe meios de preparação de defesa e, por último, o tempo em que a defesa é feita, manejada. Dependendo do tempo de aplicação da defesa, a gente vai ver isso de forma prática. Isso é a conjunto de diplomacia e defesa, que surge nessa diplomacia de defesa. E o último que a gente vai ver é como se materializa esse conceito. Vamos entrar agora na definição subjetiva. O Uruguai, ele adotou, desde a concepção da lei, um marco de defesa nacional, 18.650, do ano de 2010, uma concepção de segurança como uma condição e a defesa como uma ação. Isso é um enfoque que a diplomacia de defesa inclui e comparte. Então, a partir dessa concepção, a diplomacia de defesa vai estabelecer acordos com aqueles países que mantenham esse posicionamento ou sustentem esse posicionamento.
É assim que no nosso país há um conceito que a gente tem da doutrina de segurança nacional. Deixa eu tentar explicar melhor. O conceito que a gente maneja era de segurança nacional, no qual, com base na discussão política, foi premiado a um conceito de doutrina de segurança nacional do ano de 2019. A gente tem toda a referência em termos normativos da doutrina de segurança nacional. Então, a gente adotou, desde o ponto de vista acadêmico de discussão, nós adotamos. Então, tem a ver com o Observatório de Defesa, como eu falei, da República Oriental do Uruguai. O conceito de segurança integral. Então, é uma condição na qual um Estado tem a garantia do seu patrimônio, seus interesses nacionais, da sua soberania e da independência. Isso é a condição, é o conceito de segurança integral. Dentro das consequências de uma discussão política, que não é um objeto dessa conferência, não é o assunto dessa conferência aqui agora, né, dessa palestra, a gente adota o conceito de segurança integral em relação à defesa nacional. Esse aqui é uma transcrição do artigo 1 da nossa lei, que é o Marco da Defesa Nacional. Como vocês podem ver, vocês verão, estabelece que é um conjunto de atividades. Isso marca a defesa como uma ação, é um conjunto de atividades civis e militares. A defesa nacional é concebida como defesa militar mais meios não militares, com uma finalidade: contribuir ao bem-estar social presente da população. Academicamente, desde o ponto de vista de diplomacia da defesa, isso é um conceito de defesa muito ampliado. Não é um conceito de defesa stricto sensu, que seja somente para os meios militares. Não. É um conceito ampliado de defesa, cuja finalidade é o bem-estar social, presente e futuro da população. Uma coisa é o bem do qual se ocupa a defesa, soberania, independência. Mas essas ações têm uma finalidade: assegurar as condições do bem-estar social presente e da população. Com certeza, como a gente vai falar sobre isso mais tarde, esse conceito, tomado desde o ponto de vista das relações domésticas, tem intrínseco o conceito da segurança humana. Tendo falado sobre isso, o conceito de segurança humana, que nasce nas Nações Unidas em 1994, isso inclui um conceito mais amplo de defesa, no qual, desde a diplomacia de defesa, nós vamos trabalhar com isso. Não apenas com o que é defesa militar, mas um conceito mais amplo, que inclui segurança política, ambiental, comunitária, pessoal, tem condicionantes alimentares e também econômicos. Isso está associado com o conceito de bem-estar social, presente e futuro da população. Aqui eu apresento para vocês umas ameaças. A fonte pode mudar um pouco, dependendo da fonte. Se for a fonte das Nações Unidas em 2004, ou se a gente toma do órgão internacional 2003, mas o esquema da defesa, uma consequência da diplomacia de defesa, concebe um aspecto de ameaça. Evidentemente, obviamente, não é do ponto de vista acadêmico. Existem algumas que a gente não incluiu porque não se adaptam ao contexto do país. Mas outras sim. Isso faz com que, sim, na nossa diplomacia de defesa, se nós consideramos apenas as ameaças tradicionais militares como armas de destruição em massa, a gente está num conceito de defesa estrito. Mas se a gente passa essa outra gama de ameaças multidimensional, como alguns chamam, estamos agora falando de um conceito amplo de defesa. Visto isso, a defesa
ou a diplomacia de defesa. O autor, Assemblyman, ele fala, o plano é a conjunção de tudo que foi falado anteriormente. Vocês conseguem ver a minha tela? Tinha sumido, né, a tela? Então, Então, o tema do posicionamento e perspectiva. Então, isso é como o país se insere na perspectiva internacional. Então, assim, tem o conceito de diplomacia de defesa e a perspectiva é como a gente vê o mundo. A diplomacia de defesa tem um papel muito importante. E existem determinadas pautas de ação, pautas de comportamento. Como a relação exterior atua com a defesa no conjunto da diplomacia de defesa. A partir disso, entramos no que seria analisar todas essas características do ponto de vista das variáveis objetivas. Qual é a primeira variável objetiva que entra nesse conceito de defesa, da diplomacia de defesa? É a variável do espaço. Variável do espaço. Representada pelo mapa. Vocês podem ver aqui o mapa do Uruguai. Interagindo com os outros 2 estados vizinhos e a diplomacia de defesa começa daí. No contexto nacional, como se insere no âmbito regional e no âmbito internacional. É uma construção de defesa específica de cada país. Não tem um padrão, porque um estado, soberanamente, ele vai decidir onde ele quer participar. Então, essa variável, se analisada do ponto de vista de caso concreto do Uruguai, a gente pode ver na ONU, por exemplo, que existem alguns mecanismos de cooperação de defesa cooperativa. Isso tem que ser interpretado desde o ponto de vista do país. Isso faz com que essa proposta de modelo seja do ponto de vista indutivo. A gente parte de um cenário nacional, onde o posicionamento, o país ele quer jogar a nível mundial. E aí são os acordos, né, de cooperação. Isso aporta o conceito da territorialidade, território e regionalização, de acordo com o ponto de vista de diplomacia de defesa. Qual é o ambiente onde eu quero estar? Como que eu considero essas ameaças à segurança e à defesa? A segurança como uma condição e a defesa como uma ação. Nisso, a gente vai encontrar o seguinte: acordos de cooperação em defesa, cooperação em segurança, acordos de defesa de cooperação e acordos de defesa coletiva. O mapa, o posicionamento da diplomacia de defesa em função do Estado. A gente vai encontrar acordos de cooperação em defesa que vão. Acordos de cooperação em defesa tem apoio militar, ajuda militar, participação em fóruns. Por exemplo, esse fórum aqui de discussão de hoje é um dos acordos, por exemplo. Acordos de cooperação em defesa. Pode ser bilateral ou de país até país. E cooperação em seguridade e de segurança. Acordo de cooperação em segurança. Isso vai remeter ao mapa que eu apresentei a vocês. Por exemplo, o controle do espaço aéreo, intercâmbios, trocas de informação entre países. Quando um passa pelo outro, um país passa pelo outro, como um vetor que não seja identificado, um acordo diplomático se transforma numa medida de defesa. Então, pode manter também uma defesa cooperativa. Um exemplo disso que a gente sempre fala nesse curso, nessa palestra, é a parte da participação do Uruguai. O tema de defesa coletiva, o assunto da defesa coletiva. O Uruguai é um exemplo do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Se um dos integrantes do tratado, ele pode estar como um coletivo. Sobre isso, a gente temos que associar que esses conceitos
também estão permeados pela discussão da segurança e defesa, que está no âmbito acadêmico e das relações internacionais. Sobre o que a gente falou hoje, a doutrina de segurança nacional, defesa hemisférica, coletiva. Se observamos do ponto de vista do positivismo das relações internacionais, Nações Unidas, segurança coletiva, aportes a essa defesa coletiva que o país faz, mas quando integramos a variável do tempo, estamos falando sobre uma dicotomia, paz ou guerra. Isso é o que marcava a discussão da diplomacia de defesa. Desde mais ou menos do meio do século passado. O que aconteceu? Com o aparecimento das ameaças multidimensionais, que tocamos anteriormente, desaparece o limite da ameaça para considerar defesa. Necessitava, do âmbito do país, uma ameaça à defesa, e se fosse doméstico, era ameaça à segurança interna. Então, as ameaças multidimensionais não têm essa difusão geográfica ou essa separação geográfica, não tem. E o conceito de segurança humana que foi visto antes tem a ver com a multidimensão das ameaças, é anterior, desde o ano anterior ao ano 1994. Estamos falando do ponto de partida, a ameaça multidimensional, que é de 2003, 2004, como eu falei para vocês antes. Então, aparece o contexto de segurança humana, segurança pública, uma transformação. Diferentes bibliografias vão tratar de diferentes formas, mas o que é importante é que são 3 termos que a gente vê: paz, crise, guerra ou conflito armado. Então, 3 termos: paz, crise, guerra ou conflito armado. Qual a diferença entre guerra e conflito armado? Na verdade, em termos de conceito, guerra e conflito armado é o mesmo. Em termos acadêmicos, hoje chama guerra de conflito armado. Mas o marco normativo ainda fala em declaração de guerra, decreto de guerra, enfim. Dependendo do seu poder executivo ou legislativo, mas o marco normativo chama de guerra. Mas a importância é que aparece um tempo, do ponto de vista da diplomacia de defesa, que é a crise, tem certas ações de crise. Visto isso, nesse ponto, a gente vemos também um conceito de como opera cada um desses, como cada um desses se opera. Nesse esquema que eu apresentei para vocês, evidentemente, a diplomacia de defesa começa a ampliar o seu espectro e passa a outro setor numa tradução de definição política, geopolítica e estratégica do âmbito externo, que tem aplicações ao âmbito interno doméstico, a interesses objetivos e cenários, ameaças, para que cada um dos níveis setoriais que integram essa política pública de defesa que estávamos analisando, associada à política externa, realizem seus próprios planejamentos. A partir disso, isso aqui é um exemplo de como operam, do ponto de vista da diplomacia, o que estamos vendo hoje em dia é o que acontece na Ucrânia. Não é só a única, não é só um critério, mas assim, é uma das razões pela qual o conflito armado ou guerra, que é o que a gente vê hoje em dia na Ucrânia, é o ingresso, a entrada de determinado país à Ucrânia, ao seu possível ingresso a um acordo de defesa coletiva. Isso é um dos motivos, talvez, pelo qual teve o conflito armado. Então, um país se viu ameaçado pela sua condição de segurança, e aí agora primeiro encarou o estado de crise e agora guerra, conflito armado. Isso é um exemplo prático de como se materializa essa mudança do estágio da crise para o conflito armado, em função de algo que a gente relaciona dentro da diplomacia, que são os acordos de defesa cooperativa e coletiva. A partir desse ponto, a gente identificamos também
o tempo de paz do ponto de vista da diplomacia de defesa. Paz é uma ausência de conflito, ausência de interesses destinados aplicada à política de defesa. Então, os interesses estão destinados à cooperação. As finalidades são compartilhadas. São os efeitos de estabelecer acordos de defesa, trocas, intercâmbios de defesa. O que está incluído dentro do acordo e que tenhamos interesse de criar segurança em função da paz. O tempo de paz é o tempo mais fácil. Plenamente, a gente pode com certeza identificar o país de paz. Nós temos acordos de cooperação lateral, bilateral com vários países. Ou seja, estamos em paz com eles. Em relação à paz, nosso marco normativo de constitucional, em relação ao âmbito específico da diplomacia de defesa, a lei que marca a defesa é a seguinte: a participação de forças ou efetivos militares nacionais em atividades reais ou virtuais de caráter combinado devem ter coerência com as necessidades da defesa militar do país e a política interior ou política interna. Lembra quando eu falei para vocês no começo que a política de defesa e a política externa devem estar coordenadas? Então, aqui a gente começa a ver isso. No marco normativo dessa lei, da Constituição, a gente vê a lei que marcou a defesa nacional no nosso país. Vemos uma condição restritiva. Os dois devem estar coerentes e apenas um objetivo: a participação em diferentes atividades é o intercâmbio, a troca de experiências, conhecimento, fortalezas dos sistemas, desenvolvimento das capacidades próprias para ação combinada entre os países do conjunto e, sobretudo, e mais do que isso, a diplomacia de defesa envolve o que a gente viu no âmbito da introdução, medidas de confiança mútua e potencializar as medidas de confiança mútua. Esses são os aspectos específicos, normativos, que as relações exteriores e a defesa nacional têm que materializar na política de defesa, como uma diplomacia de defesa. Agora, isso é defesa cooperativa, de cooperação. Quando entramos na questão da segurança coletiva, defesa cooperativa, de cooperação no âmbito internacional, estamos nos referindo, a gente se refere às participações em missões de paz. Voltamos a ver o termo, as missões no exterior que não estejam diretamente relacionadas à defesa da República. Aqui, lembrem-se, o marco da a defesa nacional no âmbito inclui o espaço terrestre, marítimo e aéreo do Estado do Uruguai. Então, as missões de paz não são o marco da defesa nacional, mas são o marco da política externa do Estado, de outra política. E aqui é onde a gente vê esse jogo conjuntamente com o conceito de diplomacia de defesa. E tem também por determinados motivos ou características de participação. Fins defesa, humanitários, manutenção da paz e previstos e comandados pelas organizações. O Uruguai está participando no âmbito das Nações Unidas. O Uruguai participa em Sinaí e outros acordos de segurança coletiva, mas ambos têm essa característica. E também, no artigo 22, se fala sobre a participação do contingente nacional e em missões de paz, constitui, primeiro, uma decisão soberana do país e que está determinada pela política exterior, política externa da República. Lembra quando começamos a palestra, que é a conferência hoje, com a nossa conversa,
falamos que o sistema de planejamento é descendente, ou seja, um planejamento dessa participação de pais sempre no primeiro, onde a cadeia superior e inferior devem ser considerar a política exterior, a diplomacia de defesa, em busca da promoção dos interesses nacionais no âmbito nacional, a prática de medidas de confiança mútua, outra coisa importante, dos aspectos amplos da defesa, a promoção das relações de cooperação e respeito entre os diferentes atores da comunidade internacional, em consonância com o direito internacional. Então, nesses dois artigos e no anterior, em tempos de paz, isso tem vida. Então, no tempo de paz, tem a vida, a diplomacia de defesa. Continuando e falando sobre agora a crise, tempo de crise, não mais tempo de paz, tempo de crise. De acordo com o manual do Centro de Estudos Superiores Nacionais, crise não é mais um estado de paz, um momento de paz onde os interesses são comuns, onde estamos no caminho da coabitação, mais coexistência, mas existem diferentes fatores internos e externos de choque de interesses. Um choque de interesses. Se não são solucionados, pode ter um enfrentamento. Uma consideração aqui, para que haja o choque de interesses, tem que ter um objeto em disputa. O objeto em disputa não necessariamente é território, não necessariamente. Pode ser em relação a um posicionamento, a uma perspectiva. Aqui nós, no início eu falei, na nossa palestra hoje, eu falei sobre o conceito de defesa ampliada, estratégia ampliada, onde um dos fatores, que é o fator militar. Então, claro, porque você pode pensar, eu sou um militar que estou compartilhando a minha experiência com vocês. Mas tem outros fatores também, não só militar. Fator político, científico, tecnológico, fator econômico. E se a gente está falando do ponto de vista na realidade, na verdade, nosso país, esses choques de interesses surgem por diferença econômica ou por diferença política. O conflito é real, mas não está muito no âmbito militar e não esperamos que se desenvolva numa guerra, no caso do Uruguai. A crise, ela pode se escalar ou se desescalar. A etapa final da crise é o conflito armado, que é o que a gente vê na Ucrânia hoje em dia. Agora, a diplomacia de defesa, ela vai atuar como um dos fatores das relações internacionais para escalar ou desescalar o conflito. Aqui nós vamos ver o artigo 3 da lei que é a lei que marca a defesa nacional. Disse o seguinte: a ação diplomática é o primeiro instrumento de qualquer solução de conflito que adote nosso país. Ou seja, a diplomacia de defesa nunca vai utilizar adiante de um conflito um meio militar como uma primeira linha, a solução diplomática. O primeiro instrumento vai ser a solução diplomática da solução de conflito. Isso é a linha 1. O Uruguai se reserva no direito de legítima defesa ao acordo estabelecido no artigo 51 da Nações Unidas. Nenhum país renuncia ao seu direito de defesa, mas o primeiro instrumento que deve ser usado no uso na solução de conflitos sempre deve ser uma ação diplomática e não militar. Solução diplomática de defesa. É muito importante ver como isso se materializa de forma prática. Aqui podemos ver a sequência do conflito. Partimos da paz, ao que vem a ser a crise, tensão. Com certeza podemos, e se não se desescalar, pode ir para a guerra. Mas em todas as instâncias do poder militar, o poder militar pode ser um respaldo, um apoio, ou não. Vai depender do tipo de conflito. No caso da crise, o apoio militar pode ser ou seja, a força militar pode ser um apoio, mas a diplomacia de defesa sempre vai tratar da solução pacífica como um elemento de solução. Claro, como nós falamos,
a guerra ainda está no marco normativo nas leis. No artigo 4 fala que temos o direito de legítima defesa, por isso também é considerado. Bom, agora o conteúdo específico da diplomacia de defesa surge de um esquema de relacionamentos de poder, onde os fins compartilhados, objetivos compartilhados, estamos falando da paz, as relações finais, iniciais, médias e finais, acontecem na crise. Quando não tem solução, vai se escalando e vemos atos de força onde o país tem o direito à legítima defesa. Visto isso, vemos de forma prática como uma se conjunta, se une à outra, como uma se une à outra. E aí vemos o tempo mais fácil da paz chega à interpretação da intensidade do conflito, que é nulo. Tecnicamente, do ponto de vista estratégico da diplomacia de defesa, é a persuasão. A opção mais básica sempre é a negociação. Sempre. Tem uma transação, um convencimento, criação do interesse comum. E aí vocês têm a opção também estratégica da diplomacia de defesa, que vai unir a diplomacia com a força militar. E que a gente vai ver a ajuda militar, um apoio militar, coordenação. E do ponto de vista diplomático, vai estar sustentado na aliança, no impacto, acordos de cooperação ou apoio. Isso é a paz. Isso é muito simples. É o que vemos normalmente. É o que nós, atualmente, creio que nós, todos os países que estamos aqui nessa coletividade, nesse fórum acadêmico de hoje aqui, interpretamos dessa forma. Continuando agora para um esquema mais complicado, um pouco mais complicado, quando os fins se sobrepõem aos meios. Como uma opção da diplomacia, opção diplomática, é o que estava falando no artigo 3 da Lei Marco de Defesa Nacional, na lei que marca a defesa nacional. A solução de conflitos pela via diplomática começa a aparecer. Arbitragem, alianças. No caso que fosse um conflito que precisa que o instrumento militar esteja presente, e ponho isso, em forma de condição, é uma hipótese. Porque no nosso país, na maioria dos nossos conflitos, é sempre mais do ponto de vista econômico, diplomático. Todos eles estão muito longe de usar o apoio militar como apoio. Então, tem equilíbrio de poder e apoio das armas. Aliança, pacto, apoio e cooperação continuam vigentes como tínhamos nos tempos de paz. Ou seja, por mais que exista uma escalada, um escalonamento do conflito, não se prevê que, do ponto de vista formal, um instrumento militar comece a aparecer. Nisso que se chama esse equilíbrio do poder e controle das armas. Por que eu falo isso para vocês? É muito importante aqui a definição do início. A gente falou do contexto. Então, o contexto a gente está vendo desde a visão do Uruguai, claro. Mas isso não significa que isso pode se aplicar a todos os países como uma forma de relacionamento. Em relação, quando a crise vem, a crise aparece na relação médio antagonizado aos fins do outro. Então, começa a haver métodos de violência. Então, hoje, no mundo tem sanções econômicas, impostos, declarações políticas de apoio, respaldo, apoio. Pode haver algum elemento de violência na crise. E começa a haver intensidade nos conflitos. Mas, quando eu vou desde o ponto de vista militar, começamos a suspensão por receber apoio de terceiros, o que vemos se chama pós-armada. Vemos, então, determinados
movimentos militares, diplomacia armada e pode chegar a uma ação punitiva. Represália, responder pela mesma ação que foi recebida uma agressão com uma escala maior. Aqui, o que pedimos? Pedimos para a diplomacia de defesa? Que realize uma ação, normalmente indireta, mas que vai sustentar a legalidade e a legitimidade. Vocês podem ver que a nossa Lei Marco de Defesa Nacional estabelece para ter uma capacidade de dissuasão. O Estado tem que ter uma certa capacidade dos meios militares e não militares para dissuasão. Dissuadir. No artigo 18 e 19, dissuasão. Se estabelece no artigo 25 e 26 quais são os meios não militares que podem ser usados para a etapa da crise e quais são os meios não militares que podem ser usados para a etapa do conflito armado. A diplomacia de defesa tem que justificar a legalidade do ponto de vista do marco normativo e a legitimidade. O direito de legítima defesa não faz com que a defesa nacional aplique esse direito se ele não está respaldado pela diplomacia de defesa como um representativo. É muito simples poder ver essa participação. Na crise, o elemento da diplomacia é o primeiro instrumento da solução das controvérsias. Se a crise escala, se pode chegar no momento que o meio, comparado ao fim, normativamente no Uruguai, isso está previsto. Já na diplomacia de defesa, isso vai orientar para que se encontre a legalidade e a legitimidade nacional. Então, vai ter que ir para fóruns de discussão para justificar a legalidade e a legitimidade da represália. Então, se não se resolve mesmo assim, aí chegamos ao conflito armado. Conflito armado é a última etapa do conflito, que também está previsto do ponto de vista do artigo 4 da nossa Lei Marco da Defesa. O direito à legítima defesa, como o artigo 51 da Carta das Nações Unidas também diz. Estamos chegando já aos 45 minutos da minha apresentação. Então, eu queria compartilhar com vocês uma breve conclusão dessa conversa que a gente teve aqui hoje. E tem que ser interpretada do ponto de vista contemporâneo. Tem um conceito, há o conceito, e tem o ponto de vista do contexto. Então, temos as conclusões. Primeira condição. Do ponto de vista contextual, como um tomador de decisão, no que chamamos de diplomacia de defesa, é Uruguai. A segurança como ação, como condição, e a defesa como ação. Segurança como condição, defesa como ação. A defesa é para gerar condições de segurança. Em qual aspecto ou variável? Território, soberania, recursos estratégicos. Mas com o quê? Com uma finalidade. Assegurar o bem-estar social, bem da sociedade, da população. Aí isso entra no conceito de segurança humana. Conceito de segurança humana, conceito de segurança humana está firme no decreto 371 de 2020, que é a nova política de segurança nacional, que diz o seguinte: começa a ter esse conceito da segurança humana, ameaças multidimensionais ligado a um conceito de segurança humana. Do ponto de vista da diplomacia de defesa, tem duas fontes, origem. O conceito de segurança humana manejado pela Nações Unidas em 1994 e é incorporado academicamente ou do ponto de vista normativo à defesa depois, e o conceito de multidimensionalidade da ameaça
pela Organização dos Estados Americanos em 2003, ou nas Nações Unidas em 2004, como um eixo da diplomacia de defesa. Um eixo da diplomacia de defesa em que trabalhamos internacionalmente. Então, segunda coisa, as variáveis de análise são o contexto da observação da defesa da República Oriental do Uruguai, que funciona no Centro de Estudos Superiores Nacionais, e marca uma orientação da interpretação da diplomacia da defesa. Em que sentido? Em que todo o acordo da segurança de defesa deve ser interpretado. Defesa coletiva, isso. O espaço da interpretação regional marca também a diplomacia de defesa do cenário de segurança do país. Desse ponto de vista, as definições que o país adota em função disso, com um componente muito fundamental que vimos no artigo 24, em tempos de paz, que é a diplomacia de defesa, e como a defesa deve incorporar esses acordos diplomáticos. Vimos também no artigo 21 e 22 da nossa Lei de Marco de Defesa como, no ambiente de segurança cooperativa e no marco das organizações internacionais onde o país participa, como funcionam as missões de paz. Aqui, eu quero ressaltar um ponto. O conceito de coerência e coordenação entre a política interior, doméstica do Estado e de defesa, para juntos construir o conceito de diplomacia de defesa. No âmbito descendente, onde essa base de conceitual, marca a participação da defesa militar como tal em acordos de cooperação de defesa ou no marco da política, se estamos falando da segurança coletiva em função das missões de paz ou acordos de Camp David, nossa participação no CINDEO. Por último, a diplomacia de defesa sempre está presente e convive em todas as etapas do conflito. Se falamos da paz, não existe nenhum acordo de defesa que unilateralmente a defesa adote sem que esteja coordenado ou supervisionado ou que esteja em conjunção com a política exterior do Estado. Esse posicionamento da perspectiva que falamos. Se vemos pela perspectiva do artigo 24, são os padrões de comportamento que devem ser seguidos. A participação ou nos intercâmbios, nas trocas de defesa, ou 21 e 22, o que deve fazer, o que o país deve fazer, o marco da política anterior em relação à defesa militar. Bem estabelecido o padrão de comportamento. Mas, agora, tomara que isso nunca aconteça, mas eu vou fazer uma referência ao nosso ministro da Defesa, que diz que somos Forças Armadas, um exército em especial, que estabelecido como um construtor de paz, mas também temos que estar preparados para o artigo 3 e 4 da Lei de Marco da Defesa. Ou seja, dissuasão, se não funciona um instrumento diplomático para controvérsia, podemos exercer nossa legítima defesa. Esses 3 conceitos da diplomacia da defesa, devemos estar preparados para isso. Por isso, chego agora à conclusão de que a variável da diplomacia de defesa está presente em todas as etapas do conflito. E no conceito moderno de conflito, que vimos também no contexto desde o ano de 2010, e no conceito ampliado de defesa, e não no conceito estrito da defesa militar. Essa variável, essas ameaças de nível internacional que cada país adota, o conceito de segurança humana, o conceito de segurança de defesa, a participação em missões de paz, a participação em acordos de defesa ou de defesa militar,
que é o que trouxe como conclusão, são típicas do contexto do país, não são algo que se possa extrapolar para outro país, porque cada país vai responder à sua própria realidade nacional, internacional, regional, ao seu posicionamento, à sua perspectiva, ou seja, desde o ponto de vista do Uruguai, a visão do que é diplomacia de defesa em relação, consultando o aspecto normativo e contextual, é, por razões óbvias, falo do aspecto político, mas a diplomacia de defesa é uma construção do ponto de vista político que não cabe a mim dizer se é bom ou mal, mas as três variáveis ou características técnico, jurídico e político, lembra? Isso está presente naquilo que eu apresentei para vocês no início. Então, por mim, a minha parte seria isso, tudo que eu queria expor era isso. Agora eu fico aberto a partir de agora para um espaço de troca, se alguém quiser trocar alguma coisa. E, novamente, meu respeito e minha admiração a todos que estão presentes no auditório, todos que estão ouvindo. É um grupo muito seleto, de alto nível e muito heterogêneo que está ouvindo aqui na Associação Ibero-Americana de Defesa. Então, esse projeto em 2017 era só um futuro, mas agora eu sinto orgulho e admiração de saber que esse auditório faz 6 anos que começamos com essa ideia e agora está efetiva. Então, um grande agradecimento, muito respeito também ao expositor, que é o Coronel Daniel Locatelli. Eu tive que substituir ele porque ele está com um problema de saúde, mas ele já está em recuperação. Então, eu espero que eu tenha podido falar algo à altura dele, mas ele teria apresentado muito melhor. Então, muito obrigada. Eu estou aberto aqui à disposição. Bom, muito obrigado. Muito obrigado por essa primeira pergunta. Bom, existem fóruns internacionais onde, evidentemente, as relações exteriores e os instrumentos diplomáticos estão presentes. E também está também a diplomacia, como podemos chamar, a diplomacia militar, da conjunção disso. Trabalhando com uma representação diplomática. Isso normalmente é comum mesmo de cada país. Ninguém, ou seja, não é uma coisa que substitui, mas do ponto de vista de complementar, apenas complementa, é uma subordinação e complementariedade. No âmbito do nosso Ministério da Defesa Nacional, sim, existe uma área internacional que também realiza esses envolvimentos
qualquer acordo de defesa cooperativo, segurança coletiva, tudo vai passar por um relacionamento estrito. Isso é podemos dizer que a cadeia burocrática, não no conceito que esteja mal entendido da burocracia, mas o conceito da cadeia da política diplomática da defesa. Até aí. Depois tem um ponto. Quando eu falei sobre o assunto que o ministro da Defesa atual, com muito bem, ele disse que nós somos um exército que constrói a paz. Nós entendemos também que cada um dos nossos militares que já tivemos no passado, temos no presente ou teremos no futuro nas missões de paz, são parte não de uma burocracia, mas de uma ação. Não é tangível, diplomática, mas sim, ela na verdade, ela tem como consequência uma ação efetiva. Lembra, eu falei que isso se traduz em ação. Tem que ser coerente, normativa, mas se traduz em ações. A parte das egregores militares, as missões de paz, são apenas um exemplo de ações diplomáticas pelas quais o país é reconhecido. Inclusive, muitas vezes, no nosso país, a gente diz que os diplomatas, as relações internacionais, não usam uniforme de soldado em missão de paz. Por quê? É uma ação concreta que se materializa em missão diplomática. Um outro exemplo de conclusão de um militar e os diplomatas. Cada soldado, a gente vê ele como um representante do país e, claro, na política estão atuando também com uma visão burocrática, podemos dizer, da diplomacia. Não sei se pude responder a pergunta bem. Muito obrigado pela pergunta. Muito interessante mesmo. Resposta: vou no mesmo caminho da resposta anterior. Bom, em relação à participação do Uruguai, como defesa militar, nas missões de paz, isso foi no marco da política de relações exteriores e não na política de defesa. Podemos considerar que a marca Uruguai Natural como uma parte de soft power na diplomacia de defesa, não existiria essa conjunção. Se é um posicionamento do país, do ponto de vista político, é um posicionamento do país, do ponto de vista econômico, mas no que se aplica à diplomacia de defesa, não poderíamos considerar assim. Nem mesmo estamos longe também de considerar isso como um soft power. Para poder considerar isso como um soft power, teríamos que afetar o interesse de alguém com isso. E o Uruguai Natural, essa marca, eu entendo como um país, não está afetando o interesse de ninguém. Isso é apenas uma complementaridade. Então, é uma diferenciação sem afetar ninguém.
Outra pergunta? Muito obrigada. Vou responder essa pergunta com um exemplo. No ano de 2020, em março, nas Forças Armadas do nosso país, em especial o Exército, as Forças Armadas foram chamadas para trabalhar no marco da Lei de 19.677, que era uma zona de fronteira que foi estabelecida para criar a condição de segurança no nosso território. Bom, é uma ação em relação ao marco normativo que delimitou especificamente num território. Alguém poderia associar isso a uma definição estrita de defesa que tem a ver. Na verdade, não há leitura em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, no 13 de março de 2020, surgiu o primeiro caso de uma ameaça não tradicional, multidimensional, como foi o Covid, né? SARS-CoV-19, como podem chamar de várias formas o vírus, mas isso se materializou uma ameaça. O que foi isso? O que significou isso? Significou isso foi que, ao mesmo tempo, ambas as missões foram superpostas. Elas foram ao mesmo tempo. As Forças Armadas estavam atuando juntamente no sentido da missão tradicional de soberania e no contexto da missão secundária de segurança humana. Mas não por isso. Não se deixou de lado, também não se perdeu. Algo que eu gosto muito de utilizar do ponto de vista acadêmico. A essência não foi perdida. Ou seja, vocês podem delimitar, tem uma linha muito fina dividindo isso. No momento que o conceito de defesa ampliada, as atividades suprem ou passam por si pelo conceito de defesa fundamental da pátria, aí sim tem um problema. Mas, num exemplo prático, como eu falei, a gente tem que conviver com os dois. E lembrem-se de que, no outro âmbito, não só na zona das fronteiras, mas na pandemia também, por exemplo, o traslado das vacinas, abastecer comida, estabelecer meios militares de respaldo. Isso não fez perder a essência. O fundamental é o seguinte: quando o conceito da defesa ampliada se esvai para o conceito, aí se perde a essência, aí sim há um problema. Mas aqui eu dei para vocês um exemplo muito claro, que já faz 2 anos que estamos convivendo com essas duas situações, em nenhum momento se perdeu a essência não foi perdida, a essência não foi perdida e não afetou a preparação. Mas, claro, do ponto de vista contextual,
da República Oriental do Uruguai, o Exército do Uruguai e as Forças Armadas do Uruguai. Não extrapola para não se pode extrapolar para outras realidades. Muito obrigado pela oportunidade de eu poder participar. Foi uma grande honra e um orgulho estar aqui trocando com vocês. Eu agradeço a todos que vocês puderam também enviar perguntas ou pediram por esclarecimentos. Muito obrigado pela participação. Minha última consideração é que eu faço parte dessa associação. Já fui membro efetivo. Em termos de conceito, sou parte também e ressalto também que o auditório, o público é muito heterogêneo, com muitos participantes e com um alto grau de profissionalismo, que faz com que a missão dos anos 2016 hoje seja uma realidade. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde para todos. Pelo conferencista, e é a sua dissertação, a conclusão do seu curso de mestrado na Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado a todos pela participação no dia de hoje e até amanhã, se Deus quiser. Estão encerradas as atividades no auditório virtual e no auditório presencial.